esteve a ouvir o telejornal, ouvi uma notícia de que o Presidente da Comissão Europeia havia declarado que toda a gente sabe que ele é um homem próximo dos alemães, enfim, do governo alemão, embora também próximo dos governos que mais à direita têm governado na Europa, designadamente daqueles que estão no poder em Portugal. Mas ele não deixou de dizer que o governo grego teve alguém que foi mais alemão do que os alemães na criação de obstáculos à realização de alguns dos seus objetivos, dizendo claramente que foi o governo português e o governo espanhol. Governos precisamente tinham feito até uma queixa, um protesto para Bruxelas contra as declarações do chefe do governo grego e que tinham vindo a público a desmentir que tivessem tido qualquer influência negativa na criação de dificuldades ao governo grego. Ora bem, nós sabemos que mal ocorreu a vitória de um novo partido na Grécia por vontade do povo grego, logo em Portugal o Presidente da República e também o Governo vieram a público mostrando grande antipatia pela procura de uma renegociação da dívida da Grécia. Não vou agora referir-me à problemática da dívida da Grécia, sendo certo que é uma problemática muito específica. O que eu pretendo explicitar é este ambiente de mentira, de negação das coisas que, com facilidade, esta nova geração de políticos que nós vamos tendo na Europa, a facilidade com que eles mentem, escondem o óbvio. Toda a gente percebe que estes governos, claro, quem percebeu primeiro foi a Merkel, que há meses tem vindo a perder eleições nos Land e, portanto, sabe que está a correr um risco e está a dar recados ao Presidente, que é um dos seus braços direitos na Europa, o Presidente da Comissão Europeia. Só os nossos em Portugal e Espanha é que não percebem isso. Ela está já a tentar dar uma imagem diferente, precisamente porque está com medo das eleições internas, e apesar de ter tido a coragem de voltar a escolher para Ministro das Finanças um homem muito ligado à extrema-direita alemã, um homem da política monetária pura e dura, um homem, obviamente, do conservadorismo austeritário e orçamental, que eram teses, aliás, muito conhecidas, até de Salazar, que enchia o Banco de Portugal de ouro, mas não investia só ouro, manteve-o ali. Agora vai-se gastando, claro, aproveita-se. Ora bem, mas não serviu para o investimento e para o desenvolvimento do país. Bom, isto para dizer que hoje temos uma classe política, temos partidos instalados que não têm ética, nem têm honra e que envergonham mesmo um dado país. Para mim, eu direi que eu não tenho nada a ver com o Syriza. Não tenho nada a ver com a possível vitória do Podemos em Espanha. Mas o Podemos ganhou hoje grande força em Espanha, segundo as notícias que eu tenho, de novo. Eu quero dizer que o Syriza e o Podemos, e nós próprios do PDR, e que não temos que nos situar numa extrema-esquerda utópica, nem numa extrema-direita, a que o Syriza também se aliou, o anti-europeia, o anti-euro, não temos que nos aliar. Mas gostaria de dizer que estes estão a fazer um grande serviço à Europa. Há três grandes teses e há três grandes percursos na história dos federalismos mundiais e também na história da integração europeia. Quando eu era deputado europeu, notava-se claramente alguma transição entre a teoria da integração dual, isto é, a Europa com órgãos que têm poderes exclusivos em certas matérias e os Estados com poderes noutras matérias. Sendo certo que quando concorriam, o Estado perdia poderes quando a Europa assumia o desenvolvimento desses poderes, chamada teoria da preempção, muito própria, aliás, da teoria federalista norte-americana. Mas as coisas caminharam, felizmente, devido, aliás, à própria origem construtiva da União Europeia, que não era só a paz, era a paz, mas era a paz da guerra fazendo a paz do comércio. Porque, no fundo, muitas guerras ao longo da história apareceram pela cobiça da expansão
industrial, da expansão comercial de uns Estados que procuravam mercados, e os procuravam mercados em zonas coloniais de outros, muitas vezes, procuravam mercados através da guerra europeia, etc, etc. E, portanto, a economia e a paz estiveram sempre ligados. A economia e a paz estiveram sempre ligados. E fazer a paz foi, de certo modo, pôr os Estados europeus a unirem-se através de um método funcional, uma vez que, na década de 50, a França acabou por chumbar o projeto de Federação Europeia e de Federação dos Estados. Era um método funcional de pôr os Estados a colaborar uns com os outros, a eliminar fronteiras para os cidadãos, fronteiras para o comércio, para os negócios, as fronteiras económicas. Ora bem, mas, portanto, avançou-se muito também na preocupação de que os Estados mais desenvolvidos, para viabilizar essa federação, essa união de Estados, ajudassem um pouco a aproximar os Estados menos desenvolvidos dessa média europeia. Eram os fundos comunitários, era uma concepção de integração que na doutrina federalista se chama integração cooperativa, que assenta numa ideia de solidariedade, uma ideia de que os mais fortes economicamente exploram naturalmente os menos fortes no plano comercial e esgotam-lhes muitas vezes divisas, há transferência, há déficits depois nas balanças de pagamentos, mas isso se compensa com fundos, compensa com outro tipo de apoios, etc, etc. Era essa a lógica. Mas, entretanto, com a globalização, com o liberalismo destas últimas 2 e 3 décadas, começa, e depois, sobretudo, de Thatcher, no período de Thatcher, que foi uma das grandes difusoras na Europa, as suas guerras são do meu tempo, entre ela uma concepção ultraliberal e o Delors com uma concepção mais solidarista e menos liberal. De facto, houve uma evolução no sentido da integração competitiva. O que é essa integração competitiva? Estamos na globalização, a baixar salários, e se uns baixam, os outros depois ficam aflitos que perdem competitividade. Cada um se salva por si. Cada Estado se salva. Cada Estado se salva. Portanto, não há aqui esta perspectiva da solidariedade, vai-se perdendo, tem-se perdido. E é essa perspectiva da perda de um modelo de integração cooperativo entre os Estados para que todos se desenvolvam conforme as suas diferentes aptidões, naturalmente, mas todos se desenvolvam. É essa perda que vai justificar que perante a primeira crise, que é uma crise que no fundo deve-se muito ao excesso das balanças de pagamentos, das grandes quantidades de depósitos de dinheiro não completamente utilizado nos países mais ricos do Norte e, portanto, o oferecimento a preços baratos para os países do Sul, com todas as bolhas que isso foi criando. É essa perspectiva conceptual que dá origem a que, efetivamente, quando as crises surgem, há punição, há cada um que se salve, nós queremos é receber rápido e, com isso, os grandes buracos dos bancos do Norte já estão sanados, porque já exportaram, ao longo destes anos de austeridade, já exportaram para os bancos do Sul, aqueles que ainda não conseguiram totalmente ressarcir-se, porque muito ressarciram-se, porque não temos um Banco Central Europeu à maneira da Reserva Federal Americana, em que as reservas, há uma moeda única, mas as reservas servem ao todo, o que significa que ninguém pode ficar em dificuldades. A Reserva Federal, quando um Estado tem dificuldades, a Reserva Federal garante a sua dívida e, portanto, não há problemas. Aqui não se garantiram as dívidas. Aqui o mercado fez o que quis das dívidas. Ainda por cima, o serviço de agências de notação externas que tentaram servir, sobretudo, dos interesses dos seus acionistas. Ninguém sabe, mas as agências de notação que fazem as notações, e o Obama deixou-lhes a dar uma tarefa, escolaram a certa altura, mas fazem as notações, são sociedades anónimas, como capitalistas, que chegam a fazer sair notícias de que pode diminuir o rating de um Estado, que é para, de um Estado, de umas empresas, que é para baixar as ações, eles compram esses acionistas e a seguir, uma semana depois não desceu nada, ou então acabou-se tudo, até subiu, e eles vendem e ganharam fortunas à contra de outros Estados. Aliás, um dos Estados americanos, um dos bancos americanos, recentemente, com o BES, mostrou bem como é que isto funciona. Meteram lá um ex-ministro português que, no fundo, através de Portugal e através da União Europeia, soube que o BES estava a pastorar e venderam, na véspera, realmente todo um conjunto de ações e liberaram os seus problemas, exportando para Portugal e para a realidade portuguesa esses mesmos problemas. Ora bem, o que eu gostaria aqui de deixar
é esta ideia, é que estes partidos que estão a nascer, não importa se um pouco mais extremistas ou menos extremistas, um pouco mais utópicos ou menos utópicos, iriam e podem fazê-lo, podem voltar a impor uma dinâmica negocial. Porque nem a Merkel, nem ninguém vai querer que se acabe com o euro na Grécia ou que eles saiam. Seria mau para todos os países. E mesmo toda esta austeridade que ela exportou ou ajudou também a impor nos países do Sul, vai repercutir-se, e já se está repercutindo, no próprio crescimento da Alemanha. E ela já percebeu isso, e o eleitorado já percebeu isso, e por isso o seu declínio está a começar. E esta pressão destes novos partidos seria fundamental para voltar a recompor o projeto europeu no sentido pelo menos de uma mistura entre o modelo cooperativo solidário e o modelo competitivo, a que já não se consegue de todo fugir naturalmente, porque também são os mais desenvolvidos que melhor competem na cena mundial, mas que isso tem que ser complementado pela perspectiva solidária, voltando outra vez realmente a toda uma reconstrução do orçamento da União Europeia, que tem que passar a ser um orçamento substancialmente reforçado. E aí está a solidariedade. E é por isso que é importante. Não importa se estão mais à esquerda, se fizeram afirmações um pouco sem saber se podiam contar, realizá-las ou não. O que interessa é que tem que ter algumas vitórias para que este projeto europeu volte, de certo modo, a não ser apenas, de novo, aquilo que tem sido, ou a continuar a ser aquilo que tem sido nos últimos tempos, que é um projeto altamente competitivo entre os Estados, em que a União funciona a favor dos Estados mais fortes, tem funcionado a favor da Alemanha e não a favor dos Estados mais frágeis. Também não é por acaso que o Presidente da Comissão Europeia teve esta posição. É que há uma distinção fundamental em que as pessoas, a distinção fundamental entre a doutrina social católica, a sul, mais própria dos países do sul, e a doutrina económica, a doutrina, entre aspas, social protestante. A origem do capitalismo e da usura e do lucro é própria do Norte, não é própria do Sul. A Igreja antigamente até proibia que se emprestassem juros, não é? Mas o Presidente pesa, embora os seus pecados, na política fiscal. E aí é outro problema que a Europa tem. É que a política fiscal, se não há uma política fiscal, económica e fiscal europeia, a política fiscal pode ser usada por um Estado para efetivamente criar problemas de competitividade noutros Estados. E, portanto, o escândalo que ocorreu quando ele acabou de tomar posse é um escândalo que mostrou claramente como os Estados europeus, nesta vivência de cada um por si, nesta vivência de uma integração competitiva, os Estados europeus ficam em riscos mais frágeis se efetivamente não se avançar para o acentuar do projeto de integração europeia. Eu aqui, como toda a gente sabe, fui presidente do Intergrupo Federalista Europeu durante anos e discursei mesmo no 30º aniversário da Comunidade Económica Europeia em Roma, nas cerimónias sobre essa matéria. Eu sou um federalista, mas sou um federalista, obviamente, um federalista de natureza cooperativa, por uma concepção cooperativa, e um federalista, digamos, muito mais à maneira suíça do que à maneira da Alemanha, isto é, pensando as coisas em termos em que haverá uma Câmara de representação dos deputados, tal como hoje existe, na proporção de um voto a um homem, tendencialmente, e haverá uma Câmara de representação dos Estados todos iguais, todos soberanos, todos com o mesmo voto. Nesse aspecto, um pouco à Suíça, um pouco, se quiserem, à maneira dos Estados Unidos, embora não tenha que ser um Senado votado pelos cidadãos, pode ser perfeitamente uma representação dos governos, à maneira, enfim, à maneira também Alemanha, do Bundesrat. O que não pode ser é uma Câmara de viajantes. Isto é, aqui são membros do governo, metem-se no avião, são membros da Câmara Alta da União Europeia. Aqui os poderes constitucionais são do Parlamento. Numa revisão de um tratado passam para a União Europeia, significa que passa para os membros do governo de cá. Há aqui uma dada trafolhice neste esquema da integração europeia. Enfim, muito haverá a mudar do BCE, do Banco Central Europeu, a mudar na organização da União Europeia, a mudar nas concepções base, que são hoje muito ultraliberais e neoconservadoras, mesmo no campo orçamental.
Toda a gente sabe que há uma grande guerra entre escolas económicas, desde a escola neoclássica, ultraliberal, que é aquela que tem dominado, e a escola enfim, que teve grande importância em grande parte do século XX, que é a escola de Keynes, que é mais pela intervenção do Estado, no sentido do Estado, em situações de crise, favorecer com investimentos, etc., a economia. Eu penso que é um erro que as escolas estejam em confronto. Eu acho que nos períodos normais de crescimento, provavelmente a dose de liberalismo deverá ser maior e o Estado a intervir menos, até para não encarecer o crédito, e deixando que os particulares, obviamente, que estão a desenvolver e estão a desenvolver a economia avança, mas em épocas de crise, em que há pânico, em que há dívidas, em que há coisas a pagar, ou o Estado apoia, ou então criamos austeridade, criamos recessão. Nunca na história do mundo nenhum Estado pagou completamente as suas dívidas. A própria Alemanha, Adenauer, a seguir à guerra, pediu um perdão de 60% e teve. E pediu para ser pago em juros, não aos juros que estavam previstos, mas conforme o PIB do crescimento da economia alemã. Acabou de a pagar, a Alemanha faz em março 2 anos. 50 anos para pagar. Aqui quiseram que se pagasse em 2, 3, 4 anos, equilibrar o orçamento do Estado rapidamente. É fácil. Fez-se a austeridade. Expropriou, confiscou-se reformas, confiscaram-se remunerações, sacrificaram-se os funcionários públicos, confiscaram-se muitas remunerações, muito dinheiro, através da técnica de impostos, porque não se percebe as subidas espetaculares do IVA, que prejudicaram milhares de pequenas e médias empresas, não se percebe a subida de outro tipo de impostos também, não se percebe o pagamento de certo tipo de taxas de solidariedade, que paga sobretudo a grande maioria dos portugueses, enquanto que efetivamente as camadas mais ricas engrossam o seu pecúlio. 200 famílias portuguesas terão 80% da riqueza nacional, mas de qualquer maneira o PIB decresceu imenso, o que significa que Portugal empobreceu no seu globo, empobreceu imenso. Enfim, é toda uma temática sobre a perspectiva económica que importa repensar no sentido de nos fazer abjurar as teorias liberais, ultraliberais, segundo as quais há que dar toda a liberdade no plano económico, porque cada vez que um homem enriquece, é todo o país que enriquece. Claro que é todo o país que enriquece, mas um homem enriquece, pode haver muitos, milhares, a maioria, que não enriquece e até empobrece. E vemos como todo o ambiente instalado tem feito crescer salários, tem feito crescer a precariedade do emprego, tem feito crescer o desemprego e tem feito, obviamente, crescer a riqueza nacional e empobrecer o país em geral. Sobre o problema da dívida, é um problema que já tem sido debatido várias vezes. Eu entendo que, efetivamente, devemos dizer que será errado partir de uma posição segundo a qual queremos que nos perdoem aquilo que o país deve. Toda a gente sabe que o país não deve aquilo que os lobbies bancários da Europa impuseram a alguns Estados, generalmente a Portugal. Grande parte da dívida, chamada dívida pública, foi a União Europeia que impôs que se assumisse dívida bancária, etc. Mas importa averiguar o que é verdadeiramente a dívida do Estado e o que são dívidas originadas por erros, por desvios, por corrupção, por riscos exagerados de sectores económicos, eu falo do sector financeiro, e obrigar aqueles que estiveram na causa desses riscos e desse assumir de dívidas pelo Estado tenham que repor com os seus patrimónios, na medida do possível, enfim, parte dessa dívida. Por outro lado, seguindo um pouco o exemplo da história, de outras experiências históricas, é que fazer pagar noutros tempos. Isto é, dizemos e continuaremos a dizer, queremos pagar. Não estamos a pedir uma renunciação para se cortar naquilo que for devido, e em grande parte é devido também à Banca Nacional ou a bancos, naturalmente, mas, porque no fundo a Troika representa 17% daquilo que é considerada a dívida nacional, e grande parte já foi também para suprir dificuldades de balanço financeiras, porque teve que dar ajuda à banca, por causa do BPN, por causa de não sei quê, e também por algumas verbas que recebeu, mesmo assim, para introduzir liquidez na banca.
Mas são os tempos que estão em causa. É porque podia-se até, em vez de pagar num tempo tão curto, ou tentar resolver as coisas em termos de enquadramentos orçamentais num tempo tão curto, podia-se ter feito mais, em vez de ter tirado a reforma, uma percentagem, podia-se ter tirado logo 90%. O Roosevelt chegou a pôr impostos de 97% a grandes firmas quando foi da guerra. E o país, aliás, os Estados Unidos até se envolveram na mesma e a guerra ganhou-se, naturalmente. Podia-se ter feito o quê? Podia-se ter expropriado, apanhado os depósitos das pessoas todas. Pode-se pagar sempre, mais rapidamente ainda, havia sempre maneira de o fazer. Se o problema é quem assume o poder ter a possibilidade de fazer uma lei em que o roubo deixa de ser roubo, o Código Penal é revogado, isso é fácil. Difícil era pagar, e pagar com as regras constitucionais, pagar sem expropriar. A União Soviética também fez muitos pagamentos, arranjou dinheiro, expropriou fábricas, expropriou as grandes fortunas, expropriou terrenos, mas se calhar expropriou as grandes fortunas. Agora aqui expropriou-se, isto é, confiscou-se os pequenos rendimentos. A grande maioria da população viu-se tocada, e empresas, não as grandes, pouco significado terá, é menos umas ações que compram e perdem no Brasil ou noutro sítio qualquer, mas a maior parte das empresas portuguesas. Ora bem, é toda uma política fiscal, é toda uma política económica, é todo um reenquadramento da dívida que terá que ser analisado e que terá que sofrer modificações seguramente. Meus amigos, falei da Europa, falei das questões económicas, financeiras, da dívida. Gostaria só de vos dizer o seguinte: as sondagens estão por aí. Dirão alguns, são más da Católica, do Expresso, da SIC, não é que tenham grande boa vontade em relação a nós, mas são baixas, são feitas em nome do PDR. O Jorge Sá, que são os que vêm no Correio da Manhã, essa imagem, acrescenta PDR Marinho Pinto, que já dá para o dobro. Mas talvez tenhamos também que tentar que apareça mais, independentemente do Marinho Pinto ser uma figura fundamental e carismática, que apareça mais o PDR como sendo a grande realidade que se apresenta com o Marinho Pinto e em cada conselho com 500 outras pessoas. Isto é, temos que difundir a realidade do PDR. Dir-me-ão, como é a Madeira? A Madeira tem que ver um pouco com esta questão de dar a conhecer o PDR. A Madeira concorreu-se, o artigo 51 da lei eleitoral diz que era preciso ter apresentado as listas até ao dia seguinte à declaração do Presidente de abertura, obviamente, do período de apresentação das listas. Porque é que nós fomos, o Marinho telefonou-me e tal, e vamos ver como é que devemos de fazer um recurso, fizemos o recurso. Não importa se vamos ganhar ou vamos perder, mas o que importa é que o Partido da Terra levantou a questão. Não foi mal, porque o Partido da Terra ficou com medo do PDR de lhe tirar votos. Mas o que ficou evidente para toda a gente, lá como cá, é que afinal o Partido da Terra e o PDR, o Marinho Pinto, já não eram a mesma coisa. Se havia dúvidas, está a clarificar-se e vai continuar a clarificar-se. Porquê? Porque vamos para o Tribunal Constitucional. O grande argumento que eu propus, o grande argumento é este, é que os partidos existem por si, não dependem de nenhuma autoridade, como diz a lei, e no fundo é um direito fundamental a existência dos partidos e a atuação dos partidos nos termos da Constituição, e portanto o Tribunal apenas, ao inscrever, reconhece a existência do partido. E, portanto o partido já existia desde o momento em que de facto tinha cumprido aquelas exigências de assinaturas, etc. Portanto já existia desde dezembro. Pelo menos desde a data em que, apresentando ao Tribunal, estava correto. E, portanto, será uma violência, uma inconstitucionalidade estar, enfim, esta norma legal que, no fundo, permitiu ao Tribunal Constitucional atrasar ao máximo para tentar fazer com que o partido não pudesse apresentar-se às eleições da Madeira, onde, quando foi das eleições para o Parlamento Europeu, teve 10%. Portanto, era uma área, era uma zona eleitoral interessante para o partido.
Veremos o que é que o Tribunal Constitucional vai dizer. Eu aqui, há um argumento que não chegou a ser usado, porque eu li que algumas faltas de diálogo, havia um argumento que, ainda um outro argumento podia ter sido usado, mas isso pouco interessa. Quer se vá, quer o Tribunal Constitucional não acabe por manter a norma, não a declare inconstitucional. O que interessa é que esta luta é uma luta que tínhamos que ir, porque é uma luta que ajuda a mostrar a toda a opinião pública nacional que o PDR é outra realidade, o Marinho Pinto está noutra realidade e, portanto, ajuda também a clarificar quem é o PDR. Esperemos que em breve já não seja preciso fazer como o Jorge Sada assim mais faz, que é perguntar PDR Marinho Pinto, basta só perguntar PDR. Muito obrigado.